Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio explora as profundezas da Rússia, em busca de um imenso mar de rochas, as chamadas armadilhas siberianas. Especialistas vão mergulhar fundo no passado do planeta Terra para descobrir como esta vastidão rochosa se formou e descobrir evidências em regiões surpreendentes, a fim de provar a ferocidade das erupções vulcânicas da Sibéria, que varreram quase metade de toda a espécie viva na face da Terra. Confira o episódio mais emocionante de Como Nasceu Nosso Planeta. A erupção mais mortal da Terra. A investigação de um evento cataclísmico que mudou radicalmente o planeta Terra começa nas profundezas geladas do solo da Sibéria. 50% maior que os Estados Unidos, a região permanece sob o gelo grande parte do ano. A temperatura chega a menos 70 graus centígrados e caindo. Mas no verão, o gelo derrete e revela uma das maiores e mais misteriosas formações geológicas da Terra. As armadilhas siberianas. Quase 5% do solo do planeta estão cobertos por este mar de rochas. Os desfiladeiros mostram camadas de centenas de metros de espessura, formações verticais gigantescas chamadas de armadilhas, vocábulo que em sueco também significa escadas. A formação foi descoberta em circunstâncias pouco comuns. Em 1963, o geólogo polonês Aleksander Cheknowski foi exilado na Sibéria por crimes políticos contra a Rússia. Durante o exílio, ele estudou a região e descobriu esta singular e inexplicável extensão de camadas rochosas. Hoje, a jornada para entender como esta estranha formação foi criada começa em um pântano. Não estou sentado na lama por diversão, mas este pântano é parecido com o que a Sibéria deve ter sido antes da formação das armadilhas. A vegetação e a água rasa e estagnada são muito diferentes do ambiente que encontramos na Sibéria hoje. A pista que ajudou os cientistas a entenderem que a Sibéria já foi um pântano veio de um tipo específico de material encontrado no solo das armadilhas. Carvão. Trilhões de toneladas. Esta pedra aqui é carvão, que é muito importante para a Sibéria. Ele se forma quando plantas e vegetações densas morrem e caem no pântano. Milhões de anos geológicos estão comprimidos em um material rochoso, como esta pedra que eu estou segurando agora. A idade do carvão é determinada pela idade dos fósseis de plantas encontrados na rocha. Tal processo revelou que o carvão se formou há mais de 300 milhões de anos e foi repetidamente se agrupando e comprimido ao longo dos 50 milhões de anos seguintes. A região era composta por pântanos instáveis e vegetação densa, até que 250 milhões de anos atrás tudo mudou e as rochas das armadilhas siberianas ficaram por cima do carvão. Algo muito radical deve ter acontecido na época e é preciso estudar o fenômeno e investigar a geologia para ver o que descobrimos. Mas investigar a geologia das armadilhas siberianas não é uma tarefa simples, já que elas estão localizadas em uma das regiões mais remotas e menos exploradas do planeta. Foi uma dura jornada para Howard e sua equipe, uma viagem de 1.600 quilômetros na Sibéria, por terra e água, acampando em florestas infestadas de pernilongos. Levamos quase 7 dias para chegar a esse canto remoto da Sibéria, mas esta tarde finalmente encontramos as rochas que pretendemos estudar. As imensas torres rochosas marcam o limite das armadilhas siberianas. Mesmo à distância e sem sair do bote, os geólogos conseguem identificar essa formação única. Aquelas rochas atrás de mim são imensas torres de basalto que estudamos em vários locais diferentes. O que vemos aqui é apenas uma pequena porção do basalto que cobre grande parte da Sibéria.
A evidência é o início do mistério de como as armadilhas se formaram. O basalto é o que os cientistas chamam de rocha ígnea, cuja origem é apenas uma fonte: erupções vulcânicas. As armadilhas siberianas já devem ter sido um vasto mar de lava incandescente. Estudar as armadilhas siberianas foi 1000 vezes mais intenso que qualquer trabalho de campo que eu já tenha feito. Se eu tivesse uma máquina do tempo, seria maravilhoso ver como tudo aconteceu. O calor, a espessura do mar de lava e a altura da erupção devem ter sido um espetáculo para os olhos. Existem vários tipos de rocha vulcânica. A lava basáltica é uma massa líquida quando irrompe do solo. Vendo como esta pedra parece ter escorrido, temos uma pista de como foi a Sibéria se pudéssemos voltar ao passado. Provavelmente essa lava grudenta e pegajosa escorreu por milhares de quilômetros na superfície da Sibéria em todas as direções. O basalto vulcânico, lava semilíquida que formou esta planície, ainda hoje irrompe do subsolo de Kilauea, no Havaí, onde se encontra o vulcão mais ativo do mundo. Depois de 25 anos em constante erupção, o mar de lava basáltica engoliu mais de 10 quilômetros quadrados dessa grande ilha havaiana. Mas as armadilhas siberianas são maiores, 500 mil vezes maiores. Cada degrau foi formado por um fluxo individual de lava. As camadas foram se sobrepondo até que as armadilhas atingissem mais de 1 quilômetro de crosta rígida, em uma área quase do tamanho dos Estados Unidos. Imagine a área dos Estados Unidos asfaltada como se fosse um imenso estacionamento irregular se estendendo além de onde a vista alcança. Era assim que as armadilhas siberianas provavelmente pareciam quando se formaram. Os geólogos já descobriram como as armadilhas se formaram. O passo seguinte é calcular quanto tempo durou a poderosa erupção na Sibéria. Felizmente, as rochas vulcânicas contêm pequenos minerais que se formam quando a rocha cristaliza, quando ela esfria e solidifica. Alguns desses minerais são radioativos e deterioram ao longo do tempo. São como relógios que começam a funcionar quando a rocha esfria. E é possível calcular quando ele para e saber quanto tempo se passou desde a formação desta rocha. A idade estimada da lava mais antiga da região revela que as armadilhas siberianas rasgaram a paisagem há cerca de 250 milhões de anos. E estimando a idade da lava mais recente, os cientistas conseguem avaliar quanto tempo as erupções duraram. Os resultados são surpreendentes. Indicam que a lava jorrou e se sobrepôs em camadas cada vez mais espessas por quase inimagináveis 1 milhão de anos, moldando a maior área formada por uma erupção vulcânica. O próximo passo da jornada é entender por que esta incrível erupção aconteceu justamente na Sibéria. A maioria dos vulcões está sob placas tectônicas, pontos da crosta terrestre, onde as placas que suportam os continentes se empurram à medida que se movimentam ao longo da superfície da Terra. Mas as armadilhas siberianas estão bem no coração de um vasto continente. E é tarefa dos peritos encontrar uma explicação. A lâmpada de lava é uma representação para ajudar a imaginar o que acontece a mais de 2.400 quilômetros de profundidade. E é uma ótima simulação de como funcionam os bolsões de magma. A vela é o centro da Terra fornecendo calor e a base é o fundo do bolsão. O calor esquenta esse bolsão e o magma sobe em forma de bolhas até as armadilhas siberianas que estão aqui em cima. Os bolsões de magma são um dos grandes mistérios da geologia. Ninguém sabe como são ativados e desativados, mas seu formato é uma pista essencial para explicar erupções tão fortes e grandiosas. Essa cabeça de cogumelo, na verdade, pode alcançar até 2.000 quilômetros e as erupções vulcânicas chegam a cobrir áreas imensas de centenas de milhares de quilômetros quadrados. E essa cabeça também é um fenômeno efêmero que
provavelmente irrompe em centenas de milhares, talvez milhões de anos. As evidências descobertas revelam como e quando as armadilhas siberianas se formaram. Há 250 milhões de anos, uma enorme bolha de magma explodiu, rachando e abrindo a crosta terrestre. Para a vida na Terra, foi o início de uma nova e devastadora era. Dois tipos de rochas são prova de diferentes paisagens na antiga Sibéria. O carvão revela que antes da existência das armadilhas, a região era um pântano. Lava basáltica, a prova de que a era terminou com uma explosão, uma supererupção vulcânica. Hoje, os geólogos têm provas de que o mega-vulcão siberiano quase foi o maior assassino da vida na Terra de todos os tempos. Os 10 milhões de anos mais letais da história estavam prestes a começar. Há 300 milhões de anos, a Sibéria era um pântano. Mas nas profundezas da Terra, um bolsão de magma e rocha entrava em ebulição. Há 250 milhões de anos, a crosta terrestre irrompeu, expelindo lava por toda a superfície. Os milhões de anos mais cataclísmicos e destrutivos da Terra estavam prestes a começar. A cada erupção, rios e ondas de lava basáltica varriam a Sibéria. Imensos incêndios destruíam florestas. Animais eram queimados vivos. O planeta vivia uma nova, porém terrível história. Uma que teria consequências catastróficas para toda forma de vida terrestre. A fim de entender o caos provocado por essa mega erupção, os geólogos analisam de perto as rochas vulcânicas da antiga Sibéria. Esta é uma rocha tipicamente encontrada em províncias de solo basáltico. Ela possui o que chamamos de vesículas, ou pequenos buracos internos que sugerem que foi por onde os gases escaparam quando a rocha começou a esfriar na superfície da Terra. A busca pelo tipo de gás produzido pela Sibéria começa a quase 13 mil quilômetros dali, na montanha Mammoth, Califórnia. Este é um antigo vulcão adormecido. Durante anos, achou-se que ele era inofensivo, mas em 1989, um guarda florestal viveu uma terrível experiência. Era inverno, um guarda florestal americano estava patrulhando a área e queria se proteger da ventania. Então ele entrou num espaço que ficava no teto dessa cabana, mas sentiu uma tontura lá dentro, não se sentiu bem. E teve o bom senso de pensar que talvez a cabana estivesse cheia de ar viciado. Ele desceu de volta e voltou ao normal. Mas o caso permanece um mistério desde então. Alguns meses depois, as árvores começaram a morrer. Era óbvio que algo estranho estava acontecendo. Alguém precisava explicar que tipo de combinação poderia deixar uma pessoa com tontura e desorientada e matar as árvores ao mesmo tempo. Os estudos de Ferrar revelaram que a culpa era de um gás venenoso que brotava do solo da região. As análises provaram que o gás era dióxido de carbono, um subproduto da atividade vulcânica. O gás é liberado quando o magma se aproxima da superfície terrestre. Imagine uma garrafa de água com gás. O magma do subsolo contém dióxido de carbono dissolvido. Quando ele chega à superfície, a pressão é liberada. É como abrir a garrafa de água com gás. A pressão é liberada e o dióxido de carbono sai da garrafa. É o mesmo gás que vem sendo liberado aqui em Mammoth. Hoje, o magma nas profundezas da montanha Mammoth expele 1.000 toneladas de dióxido de carbono por dia. É a indicação de que trilhões de toneladas do gás foram liberadas na atmosfera em uma das maiores erupções do planeta na Sibéria, 250 milhões de anos atrás. As evidências vieram de uma fonte improvável. Este é um pé de ginkgo. O ginkgo é uma planta muito especial porque sua família existe há muito tempo, 270 milhões de anos.
E ela permaneceu quase sem alterações ao longo de todo o curso da história da Terra. Devido à sua alteração mínima ao longo dos tempos, o ginkgo é a espécie ideal para comparar o presente com o passado. Suas folhas são repletas de poros microscópicos, os estômatos. Essas minúsculas bocas servem para sugar o dióxido de carbono da atmosfera. O número de estômatos nas folhas do ginkgo indica a quantidade de dióxido de carbono disponível na atmosfera. Quando a atmosfera está cheia de dióxido de carbono, elas só precisam de alguns estômatos. Analisando fósseis de ginkgo que se formaram há 250 milhões de anos, nós percebemos que elas tinham pouquíssimos estômatos para absorver o gás, o que significa que havia muito dióxido de carbono disponível na atmosfera. Os pesquisadores estudaram folhas antigas de regiões do mundo todo e calcularam que havia 3 vezes mais dióxido de carbono na atmosfera terrestre há 250 milhões de anos do que hoje. Trata-se de um desastre global e mortal. O único fator capaz de produzir tamanha quantidade de dióxido de carbono é a atividade vulcânica, mas em uma escala gigantesca. Quando acontece uma erupção capaz de criar algo como as armadilhas siberianas, você imagina um apocalipse na natureza, uma nuvem de cinzas bloqueando o sol. Mas o que aconteceu de verdade foi uma imensa liberação de gases vulcânicos em uma erupção. Os gases aprisionaram o calor e a temperatura aumentou exponencialmente. A lava das armadilhas transformou a Sibéria em uma zona de desastre sem vida. Mas o dióxido de carbono pode se misturar à atmosfera, aprisionando o calor como um carro estacionado em um dia de verão. A 11 mil quilômetros da Sibéria, fica o Vale de Karoo, na África do Sul. Ali, as rochas oferecem aos geólogos uma pista de que o dióxido de carbono liberado na erupção não provocou um desastre climático somente na Sibéria. Um antigo córrego corta a paisagem, expondo camadas de rochas que datam de pouco antes e pouco depois do início das erupções das armadilhas siberianas. São os argilitos, rochas que se formam no lodo do leito dos rios. As evidências mostram que, tal qual na Sibéria, a região era um enorme pântano coberto de água. Mas há também evidências de transformações. Essas rochas de cor esverdeada em que estou pisando são as pedras mais antigas. As outras, as que têm uma cor avermelhada, são as mais recentes. A cor vermelha indica que houve uma transformação ambiental e que o clima provavelmente ficou seco e mais quente. O lodo é rico em ferro. Quando protegido por plantas ou coberto de água, ele fica verde. Quando exposto ao sol, torna-se cor de ferrugem. As rochas vermelhas são uma prova do desaparecimento da vegetação e da água que cobriram o lodo. Há 250 milhões de anos, enquanto a Sibéria expelia gases vulcânicos na atmosfera, a África do Sul ressecou, esquentou e se tornou um deserto. No Vale do Karoo, foi encontrada a primeira evidência de que não só as plantas morreram. Esta ossada foi encontrada em 1934. Minha tia, que na época era uma garotinha, estava voltando da escola um dia e perguntou ao pai dela: "Pai, o que é um fóssil?" E meu avô sugeriu que eles fossem fazer um piquenique nas montanhas para tentar encontrar um fóssil. E entre outros ossos, eles encontraram este aqui. No seu próprio quintal, a família Rubid encontrou os restos de um animal que a ciência ainda não conhecia. Esta criatura é um gorgonopsídeo, um lagarto carnívoro de 3 metros que vagou pela África do Sul durante o período Permiano, centenas de milhões de anos antes mesmo da evolução dos dinossauros. Mas a estimativa da idade do fóssil revelou que durante a erupção da Sibéria, esses animais começaram a morrer.
Os gorgonopsídeos eram predadores dominantes no período Permiano, cujos fósseis são encontrados nas camadas das rochas permianas. Eles viveram nesta área de 260 a 251 milhões de anos atrás. De repente, conforme podemos notar pelas análises das camadas permianas, eles desapareceram. E os gorgonopsídeos não estavam sozinhos. Praticamente, não existe nenhum fóssil mais recente que 250 milhões de anos. A 11 mil quilômetros do supervulcão siberiano, algo fez com que a Terra secasse, as plantas morressem e quase todos os animais entrassem em extinção. Um fator crítico para tamanho desastre foi o dióxido de carbono expelido pelas rochas vulcânicas. Mas era apenas o início desta reação em cadeia de milhões de anos desencadeada pelas erupções siberianas. A investigação descobriu como a atividade vulcânica na Sibéria gerou uma catástrofe global. Fósseis de folhas de ginkgo dão evidências de que a atmosfera estava repleta de dióxido de carbono vulcânico. Um crânio de gorgonopsídeo revela a morte de animais na mesma época. Mas o pior estava por vir. As catastróficas erupções siberianas provocariam um novo e mortífero pesadelo. Há 300 milhões de anos, a Sibéria era uma região pantanosa e alagadiça. 50 milhões de anos depois, a maior erupção vulcânica da Terra achatou a Sibéria, camada sobre camada de lava basáltica de centenas de metros de espessura. Uma atmosfera saturada de dióxido de carbono elevou as temperaturas globais em quase 10 graus centígrados. A vida na Terra estava morrendo. Agora, a caça para descobrir evidências de como o supervulcão da Sibéria precipitou uma catástrofe marinha e todos os oceanos do planeta. Mas os cientistas não buscarão respostas no mar, e sim escalando 3.000 metros acima do nível do mar, nas montanhas Dolomitas. Aqui, nas montanhas do norte da Itália, as rochas são a prova de uma das maiores crises da história do planeta. As camadas abertas de rocha revelam segredos fascinantes. Milhões de trilobitas, misteriosas criaturas marinhas extintas há muito tempo, foram preservadas. Sua existência na região prova que os enormes picos já foram leitos marinhos. Os fósseis de trilobitas estavam nos sedimentos do fundo do mar. Ao longo de milhões de anos, eventos geológicos elevaram o leito a 3 quilômetros de altura. As camadas rochosas são registros perfeitos da vida marinha de milhões de anos. Bem aqui, na altura da minha mão, nós podemos encontrar uma grande variedade de fósseis, mas as rochas mais recentes estão na parte de cima e não há muitos deles. A diversidade é um pouco menor. Entre as duas diferentes camadas de fósseis, Wignall encontra uma faixa escura. Nela, não existem poucos fósseis. Na verdade, não existe nenhum. É o que os geólogos chamam de zona de extinção. Estima-se que a faixa tenha 250 milhões de anos. Uma preocupante evidência de que, com a morte de grande parte da vida na Terra, o desastre do supervulcão siberiano também atingiu os mares. Esta argila escura contém pistas microscópicas, cristais de minerais ou pirita de ferro. O brilho rendeu à pedra o apelido de ouro de tolo. Embora valha apenas alguns centavos, a pirita oferece informações valiosas sobre o ambiente onde se formou há 250 milhões de anos. Este mineral, a pirita de ferro, se forma apenas na ausência de oxigênio, o que é uma pista muito concreta do que acontecia no ambiente daquele tempo. A presença do ouro de tolo é evidência de que a água onde foi formado não tinha nenhum oxigênio. A ciência acredita que o efeito letal do dióxido de carbono vulcânico das erupções siberianas é o culpado direto dessa falta de oxigênio.
O fluxo oceânico é guiado por variações positivas de temperatura, quando faz frio nos polos e calor no Equador. Assim, a água circula entre os polos e o Equador como uma esteira rolante. Mas, se a temperatura subir em toda parte, a esteira desliga. A água para e perde a capacidade de, então, refornecer oxigênio. A água do oceano ficou parada e quente como uma banheira. A água quente absorve menos oxigênio. É possível recriar essas condições ambientais adversas em um aquário. É só você colocar o aquário na janela em um dia de calor. O sol vai aquecer a água até a água começar a perder oxigênio e então estagnar. Se deixar por muito tempo, os peixes vão morrer e será uma mini recriação de uma das maiores extinções da Terra. As erupções vulcânicas abriram a Sibéria ao meio e as espécies lutavam por sobrevivência nos mares, quase sem oxigênio. Mas as erupções liberariam no oceano um veneno ainda mais letal. A fim de descobrir esse evento, os pesquisadores buscaram uma localização atual que pudesse recriar a vida no oceano em perigo na Sibéria, no período Permiano. Inesperadamente, eles a encontraram no Parque Green Lakes, no estado de Nova York. Este pequeno lago é extremamente salgado e tem 60 metros de profundidade, o que o torna uma miniatura de um mar ancestral. Nos perguntaram por que estudamos o Oceano Permiano em um lago. Acontece que este lago é parecido com o oceano, é salgado, e no seu sistema de fluxo, a circulação que leva o oxigênio para o fundo do lago é interrompida, exatamente como deve ter acontecido no oceano. A camada superior do lago é saudável e próspera, mas no fundo, a água está parada e sem vida. Ao colher uma amostra de água a 45 metros, Camp mergulha no passado, na época em que as armadilhas siberianas estavam em formação. A água nos dá várias pistas do que está acontecendo no fundo do lago. E uma delas é a cor. Hoje a água está rosa porque tem dezenas de milhões de bactérias púrpuras por milímetro. A outra pista é o odor. Eu vou abrir a tampa e cheirar a água. Está com um cheiro muito forte de ovo podre, que é um odor característico de sulfeto de hidrogênio. O oxigênio é tóxico para a bactéria púrpura e a água estagnada é o ambiente perfeito para a proliferação. Este sobrevivente unicelular cresce onde outras espécies marinhas se sufocam. Mas tudo tem um lado ruim. Ele produz um veneno nocivo e pungente chamado sulfeto de hidrogênio. A menor quantidade pode ser fatal. A mesma bactéria vive nos esgotos, onde os trabalhadores utilizam detectores de gás. O sulfeto de hidrogênio priva o organismo de oxigênio e é uma poderosa neurotoxina que também tem um efeito prejudicial. O sulfeto de hidrogênio é traiçoeiro porque paralisa o nervo olfativo e o indivíduo não sente mais odor. Isso é terrível, pois você não sente o cheiro do gás e ele se torna instantaneamente letal. Camp quer descobrir se esse mesmo veneno que castigou os mares foi liberado pela erupção siberiana. Ele procura provas em rochas de 250 milhões de anos. Mas bactérias não deixam fósseis, e a saída é buscar rastros químicos deixados para trás. As pistas que procuramos são compostos chamados biomarcadores. São fósseis químicos, fragmentos de organismos preservados por um longo período geológico nessas pedras. Com esses fragmentos e os fósseis químicos, é possível identificar quais organismos foram afetados nessa extinção em massa. Tais como fragmentos de ossos ou conchas, o fóssil químico é uma digital que identifica o micro-organismo que o deixou. E Camp teve sorte. Eis a prova que eu estava procurando. O fóssil químico, o biomarcador que nos diz se esses organismos existiam na época da maior extinção em massa de todos os tempos. Durante as erupções, a bactéria púrpura vivia em um paraíso, envenenando a água com sulfeto de hidrogênio. O mar se tornou um enorme e sufocante esgoto tóxico.
Os trilobitas e praticamente toda a espécie da vida marítima morreram e nunca mais reapareceram. As evidências ganham forma e revelam como as erupções vulcânicas na Sibéria destruíram a vida marinha na Terra. O ouro de tolo mostra que o mar perdeu oxigênio. Biomarcadores revelam que o mar foi envenenado com sulfeto de hidrogênio. O planeta Terra sufocava. A vida não mais dependia de suas duas fontes mais vitais, ar e água. Mas uma nova ameaça rondava enquanto as reservas de carvão da Sibéria colocavam lenha na fogueira. Há 25 milhões de anos, uma série de repentinas e violentas erupções vulcânicas teve início na Sibéria. As chamadas armadilhas surgiram nos milhões de anos seguintes, moldando camadas de lava basáltica de quilômetros de espessura. Enterrados sob o basalto estavam trilhões de toneladas de carvão. Enquanto a Sibéria explodia, o mais poderoso dos combustíveis estava prestes a pegar fogo. Para os geólogos, o carvão é a pista crucial para entender como um vulcão varreu toda e qualquer forma de vida na Terra. Carvão são restos de matéria vegetal morta. Quando incinerado, as matérias voláteis são liberadas e, entre elas, os gases como o metano. O magma da erupção vulcânica foi a maior fonte de ignição. Como despejar gasolina em uma churrasqueira. Agora, Saltzman busca evidências de como esse incêndio colossal foi prejudicial ao planeta. A procura começa em uma estrada devastada. Mas não estamos na Sibéria, e sim em uma cidade da Pensilvânia. Eu estou em um lugar que parece um campo de guerra. É difícil acreditar que esta era a principal estrada de uma cidade com milhares de habitantes. Estas rachaduras e os gases escapando não são apenas pistas daquilo que extinguiu a cidade, mas o que vemos aqui é a chave da maior extinção em massa de todos os tempos. Em 1962, a cidade mineradora de Centralia era uma comunidade de 4.000 pessoas. Mas uma chama acidental atingiu uma reserva de carvão e provocou um incontrolável incêndio subterrâneo. Do chão, brotava o perigoso gás metano. Os moradores foram obrigados a abandonar a cidade. O fogo ainda consome o subsolo de Centralia. E o gás metano continua contaminando o ar. A situação levanta a questão se a queima das imensas reservas de carvão da Sibéria iniciada pelo magma há 250 milhões de anos também liberou níveis catastróficos de gás metano na atmosfera. Os vulcões na Sibéria atravessaram o carvão para chegar à superfície e, no caminho, devem ter cozinhado as reservas. A queima do carvão liberou metano, entre outros gases, que deve ter influenciado o clima global de forma radical. Enquanto os vulcões agiam, as temperaturas do mundo todo aumentaram em até 10 graus centígrados. É uma alteração climática radical demais para ter sido causada apenas pelo dióxido de carbono. O culpado deve ser outro fator. O metano está no topo da lista por ser 20 vezes mais eficaz no aprisionamento de calor na atmosfera do que o dióxido de carbono. Hoje, os cientistas analisam rochas a fim de provar que o metano liberado pelo carvão da Sibéria foi o grande responsável. Eles descobriram uma intrigante pista química, o carbono. Trata-se da digital do gás metano que foi registrada em todas as zonas de extinção do planeta, da Antártica à Itália, prova da extensão dos danos da erupção. Os níveis de carbono descobertos pelos geólogos são incrivelmente altos. E estima-se que chegasse a 1 trilhão de toneladas, mais de 1 milhão de vezes o peso da ponte Golden Gate. As temperaturas subiram conforme o metano se espalhou da Sibéria para o mundo, causando devastação
caos climático e extinção em massa em todos os cantos da Terra. A Terra virou um lugar impossível de viver. Os níveis de oxigênio despencaram, os oceanos passaram a ficar mais quentes, o clima em terra firme ficou seco, houve destruição da camada de ozônio e, como resultado dessa atmosfera rica em metano, a Terra tornou-se um lugar inóspito e inabitável. A queima do carvão não foi a única provável fonte do gás metano que aqueceu o planeta há 250 bilhões de anos. No laboratório de energia Brookhaven, os cientistas se dedicam a fazer gelo. Mas trata-se de um gelo inflamável, o gelo de metano. Na natureza, esse gelo é encontrado na camada congelada do fundo do mar. Sua descoberta é de grande importância, uma vez que existe mais energia capturada no gelo de metano do que em todas as outras reservas de combustíveis fósseis da Terra. O gelo pode ser o combustível do futuro e pode também ter sido a chave do passado. Depois de centenas de milhares de anos de erupção, o carvão incandescente e o gelo derretido liberaram gás metano o bastante para elevar a temperatura em 20 graus. A vida na Terra caminhava para a destruição total. Até que 1 milhão de anos depois dessa erupção fatal, o evento mais catastrófico do planeta até então chegou ao final. Mas a vida na Terra pagou um preço alto. Mais de 95% das espécies entraram em extinção. A investigação revela o alcance da erupção vulcânica na Sibéria e como o planeta continuou a mudar. O carbono encontrado nas rochas é evidência de uma atmosfera rica em metano. A queima do carvão na Sibéria pode ser a fonte de tanto gás. A Terra era um lugar diferente 1 milhão de anos atrás, do ar para a terra e para o mar. A paisagem mudou e a vida também. As poucas espécies que restaram são pioneiras do mundo novo e estavam prestes a mudar o curso da história. Há 250 milhões de anos, um vulcão despertou e cobriu a Sibéria com camadas de lava basáltica de 3 quilômetros de espessura. Ao final do pior milhão de anos da história, enquanto a vida chegava às margens da extinção total, as erupções finalmente cessaram. Hoje, os geólogos querem descobrir se o vulcão morreu ou apenas mudou de lugar. O local em que um bolsão de magma chega à superfície é chamado de hotspot. O formato do bolsão oferece uma pista da atividade desses pontos ao longo do tempo. A cabeça é uma enorme bolha de lava que alimenta grandes, porém curtas erupções. Quando essa bolha é esvaziada, as erupções mais fortes param. Mas a cauda continua, e ela é responsável por erupções menores que duram centenas de milhões de anos, enquanto as placas tectônicas se movem na crosta terrestre. Este é um bolsão de magma que poderia ser na Sibéria ou no Havaí, e esta é a placa. E, obviamente, o hotspot não se move, ele está em um ponto fixo, mas vamos imaginar que ele esteja se movendo, junto com as placas tectônicas, e todos os bolsões de magma entram em erupção ao mesmo tempo. Assim, temos uma ótima representação hotspot. Nesta ponta, temos o primeiro lugar em que o bolsão irrompeu. E ao longo do tempo foi deixando um rastro, que na verdade são os vulcões de hoje, como os encontrados na ilha do Havaí. O Havaí formou-se em um bolsão quando a placa do Pacífico moveu-se acima dele a uma velocidade de 50 km por 1 milhão de anos. Mas os cientistas, em busca de um rastro de bolsões na Sibéria, estão de cabeça quente, já que não existe nenhuma evidência de rastro. Os investigadores descobriram que o hotspot siberiano provocou 1 milhão de anos de caos e destruição. Mas depois desse período, a trilha desapareceu. As armadilhas siberianas deixaram uma linha de relevos vulcânicos relacionados a tal movimento. Mas depois de tanto tempo geológico, o processo
enterrou as evidências e parte dela deve ter voltado para o centro da Terra. O que aconteceu com o hotspot depois de originar as armadilhas siberianas é um mistério que pode nunca ser solucionado. A dinâmica do planeta apagou qualquer traço de evidência. Mas uma coisa é certa: a Sibéria não conseguiu extinguir a vida na Terra, embora tivesse chegado muito perto. Foi a pior extinção de todos os tempos e uma amostra de quanto tempo a Terra leva para se recuperar. Estima-se que 8 ou 10 milhões de anos depois, ainda era apenas o começo da recuperação da crescente diversidade de vida na Terra. O carvão, ponto inicial da investigação nas armadilhas siberianas, confirma os efeitos devastadores do vulcão. Nenhum carvão se formou nos 25 milhões de anos seguintes, nem na Sibéria, nem no mundo inteiro. É a prova cabal de que, embora a vida tenha sobrevivido à extinção em massa, ela não conseguiu prosperar durante dezenas de milhões de anos. O mesmo aconteceu com os animais terrestres da África do Sul. Na propriedade de sua família, Rubich descobriu um outro fóssil, ainda mais importante para a investigação. Quando repleta de areia ou lama, a toca também pode se tornar um fóssil, bem como qualquer espécie dentro dela. Este é o conteúdo de uma antiga toca. E o mais interessante é que encontramos um animal de pequeno porte, preservado e fossilizado no material que preencheu o buraco. Este animal morreu na toca há cerca de 250 milhões de anos. E dá para ver como ele era quando vivo. Esta parte de cima é a cabeça. E a outra parte é a cauda. Este pequeno animal tem um grande papel nos últimos 250 milhões de anos na vida do nosso planeta. O fóssil representa o futuro das espécies na Terra. Esta toca é de enorme importância para a nossa presença aqui hoje, pois este pequeno animal é um dos ancestrais distantes dos mamíferos, então é o nosso ancestral. A provável razão de sua preservação em uma toca, depois da extinção, é que este buraco deve tê-lo protegido do que levou os outros animais a serem extintos. Talvez seja graças a uma toca como esta que você e eu estamos aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas levou a uma brutal corrida pela sobrevivência. Mais de 95% dos competidores foram eliminados. Apenas os mais aptos e com mais sorte cruzaram a linha de chegada. Foi a pior era do planeta. Mas da perspectiva da vida na Terra hoje, foi a melhor coisa que já aconteceu. Esta foi sem dúvida a maior crise que o planeta sofreu, mas se não fosse por isso, a evolução teria tomado um rumo diferente e os humanos não estariam aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas, que durou 1 milhão de anos, mudou o curso da vida na Terra. Da atmosfera às profundezas do oceano, o planeta se transformou em tamanha velocidade que a evolução não conseguiu acompanhar. Nesse novo mundo geológico, a vida parecia desatualizada. Os poucos animais sobreviventes deram forma ao futuro e passaram as adaptações aos seus descendentes: dinossauros, pássaros, mamíferos e humanos. Apesar de radicalmente podada, a árvore da vida permitiu que nosso galho brotasse e que os homens evoluíssem. E mesmo hoje, 250 milhões de anos após a erupção da Sibéria, a vida continua frágil e à mercê do sempre mutante, volátil e imprevisível planeta Terra.